Ele se formou na primeira turma de sommeliers do Brasil e é mestre em estilos de cerveja e avaliação. Na primeira noite do maior festival cervejeiro do país, vai levar ao público o livro Cervejas, Brejas e Birras, um guia para desmistificar a bebida mais popular do mundo. Eu estou aqui com o Maurício Beltramelli. É Beltramelli isso mesmo? Isso. Então, Maurício, como que surgiu essa ideia de criar um livro? A gente já sabe que você tem uma experiência aí na área, mas por que a necessidade de um livro? Na verdade, eu tenho um site na internet chamado Brejas, brejas.com.br, que já é um dos grandes sites brasileiros que fala sobre cerveja, um site que todo mundo usa hoje e consulta. Como referência? Como referência. E eu escrevo muito nesse site. Eu tenho um blog ali que eu escrevo experiências pessoais e aquela história toda. Um editor da Leia, né, que é a editora desse livro, ele gostou do que eu escrevia e me convidou para escrever um livro sobre experiências, sobre o que eu já tinha passado nas minhas viagens cervejeiras. E eu aproveitei para fazer meio que um guia de mitos cervejeiros, detonando mitos cervejeiros e de estilos e para leigos, para pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre a cerveja. Quais são os principais mitos cervejeiros aí? A gente fica meio curioso. O mito da água é muito recorrente, né? Às vezes, quando eu chego e eu faço alguns cursos que eu dou, eu falo que a água não influencia o gosto da cerveja. É claro que a água tem muita influência na cerveja. A água é 90% da cerveja, né? Mas a água pura, para você fazer cerveja, já é suficiente, né? E tem muita gente que pensa, não, que a cerveja B de tal lugar é melhor que a mesma cerveja de outros lugares, né? Em cervejarias grandes, né? A água cervejeira era padronizada. A água tinha essa influência há séculos passados, que você não tinha química moderna para modificar a composição físico-química da água. Mas hoje você consegue, com pouco dinheiro, tirar cloro, colocar sais, tirar pH, colocar pH, fazer uma água do jeito que você quer usar na sua cervejaria. Aquela água necessária realmente para fazer uma cerveja de qualidade. Eu não preciso de uma fonte encantada para produzir a minha cerveja do jeito que eu quero, né? Eu posso reproduzir a água daquela fonte que eu acho que é bacana no quintal da minha casa com pouco dinheiro e com pouco recurso. E o que mais os apreciadores de cerveja podem encontrar no seu livro? O bacana é que é um livro explicativo sobre também estilos, né? Antes de qualquer coisa, a gente tenta desmistificar, a gente tenta desmarginalizar a cerveja, né? Eu falo que a cerveja foi inventada, inclusive, por mulheres, é bom que se diga, né? E mais ou menos na mesma época que o vinho, né? Não tem sentido histórico, nem filosófico, nem qualquer tipo de sentido você achar que o vinho é mais chique do que a cerveja. Não estou falando que a cerveja tem que ser muito chique, mas a cerveja é alegria, é descontração. Mas o bacana é que a gente tem que deixar a nossa mente entender que cerveja não é para ser jogada fora, cerveja não é para ser marginalizada como as pessoas fazem aqui no Brasil hoje, né? Muita gente. Mas está mudando um pouco esse conceito, né? A gente está percebendo que as pessoas estão apreciando mais a cerveja, tentando descobrir os tipos de cerveja também. Pelo menos aqui na nossa região é assim, eu acredito que no país todo, né? Aqui muito mais, porque vocês têm aqui em Blumenau, aqui em Santa Catarina, vocês têm uma herança muito interessante, que é a herança dos alemães, a herança dos europeus. Na Europa, a cerveja sempre foi alimento. E não era, até pouco tempo atrás, relativamente, era muito mais alimento do que uma bebida para você se divertir. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito nova em relação a isso. Então, aqui ainda existe esse estigma das pessoas que acham que a cerveja é só para se embebedar, para tomar em grandes quantidades. Vocês já são muito mais abertos, né? Vocês, porque eu sou de São Paulo, né? Também não sou daqui, mas já me considero. A cultura daqui do Sul é muito mais aberta para esse tipo de cultura cervejeira, né? E a gente vai, aos poucos, a gente vai tentando trazer isso para o mundo, para o Brasil inteiro. Quando você fala em guia por causa dos estilos de cervejas presentes no livro? É um guia meio que de tudo, né? Guia de estilos, guia de mitos. Tem histórias da cerveja, histórias minhas enquanto cervejeiro. Guia para você percorrer lugares cervejeiros, para você buscar cervejas bacanas, inclusive aqui em Santa Catarina, aqui em Blumenau também tem alguns lugares. Só em Santa Catarina ou no Brasil? Não, no Brasil inteiro. Lugares que são interessantes do ponto de vista cervejeiro, né? E ainda, né? A gente sabe que tem outros lugares sendo descobertos ainda, mas muito mais aqui no Sul e Sudeste, né? Que são lugares onde se produz cerveja, né? Qual a importância desse festival que Blumenau realiza aí há 5 edições para o mercado realmente que está começando a crescer no país, que está desenvolvendo uma outra visão relacionada à cerveja? Fundamental. Esse é o principal encontro cervejeiro que se tem no país hoje. Quer dizer, de poucas edições. A gente quer mostrar um pouquinho seu livro aqui, tá? Poucas edições já se transformou no principal encontro cervejeiro do Brasil, né?
Para fazer esse livro, a gente, claro, pesquisei muito, fiquei mais de um ano pesquisando. No mundo não existe relato de uma cultura cervejeira que tenha crescido tanto em tão pouco tempo como a nossa brasileira. Até muito em função de vocês aqui do Sul, desses eventos que estão acontecendo no Brasil inteiro, e muito também em função do Festival Brasileiro de Cervejas, né? Que leva ao público leigo, ao público que não tem tanto conhecimento de cervejas, essa exuberância em termos de estilos, né? O pessoal tem que entender que são 120 estilos de cerveja, 120 tipos de cerveja diferentes. Né? São todos os tipos existentes? Por enquanto, né? O pessoal vem inventando mais. Isso que é legal. E aqui tem muito disso, né? Tem muita gente na nossa região, e eu acredito que no país todo, desenvolvendo novas cervejas, né? Uma abertura aí para os paladares e para quem aprecia. A graça da cerveja é justamente essa, né? A cerveja, por exemplo, não tem o terroir, como o vinho tem o terroir. Você tem que importar a garrafa do vinho. Cerveja não, você pode importar ingredientes né, bons de vários lugares bacanas. Você pode fazer sua cerveja no quintal da sua casa. Tudo bem que você não pode vender, aqui na nossa região tem muito disso. Muitos cervejeiros caseiros. São esses cervejeiros caseiros, muito embora não vendam cerveja, que eles começam a fazer cervejas bacanas, aí eles montam cervejarias, inventam cervejas novas, colocam coisas diferentes na cerveja, mudam o cenário cervejeiro. Esse pessoal que está fomentando e mudando a concepção brasileira que se tem até hoje de cerveja. Você também é especialista em avaliação. Veio participar da avaliação aqui do Festival da Cerveja? Eu sou um dos jurados, um dos 20 jurados. Eu tive essa honra de ser convidado pelo pessoal para ser um dos 20 jurados. Como que está a qualidade dos produtos? Ótima, né? Porque são todas cervejas profissionais, todas cervejas regulamentadas, né? Então, é muito difícil você pegar uma cerveja que você fala, essa é muito ruim. Eu não peguei nenhuma. Mas essa certificação facilita, né? Para o consumidor, para o público que aprecia cerveja, para chegar no festival e entender e ter uma noção melhor do que está sendo apresentado no evento. Na verdade, muita gente fala, não, você é juiz de cerveja, você tem a melhor profissão do mundo, também queria ser como você. Não é tão fácil como a pessoa imagina que é. E também não é fácil a pessoa chegar ao nível de juiz de cerveja. Tem que estudar bastante, tem que tomar pouco também, não é tomando muito que se chega nesse nível. Né? Outra coisa, você tem que jogar cerveja sóbrio. Também você não pode jogar bêbado cerveja. Mas a gente tem que entender que você mexe com uma cadeia produtiva muito grande, você mexe com famílias das pessoas, você mexe com muito dinheiro, né? Você mexe com o comércio. Então, quer dizer, muitas pessoas estão dependendo do seu julgamento. Quando você dá uma medalha, não só o festival, a cerveja vai ficar melhor vista no festival, como a cerveja também coloca, em geral, coloca no rótulo. Sim. Essa medalhinha. Ela vai ser melhor vendida também, não só no festival, né? Fora do festival. Quer dizer, isso vai impactar também positivamente numa cerveja bacana, né? Falando um pouquinho do livro, hoje tem noite de autógrafos, a partir de que horário? Das 9 da noite. No stand específico? Não, parece que vai estar eu não sei exatamente, mas vai estar na entrada ali, né? Não existe, parece que vão montar um stand para a livraria, para a gente ficar lá então, e fazer quem quiser conhecer o livro, só participar do Festival da Cerveja tomar uma hoje. cervejinha comigo. Ok, né? muito obrigada. Bacana, desculpa te interromper, mas o bacana dessa noite de autógrafos em específico é que não só o autor, mas principalmente os personagens desse livro vão estar lá também. E é uma oportunidade única da pessoa pegar a assinatura de todo mundo, do autor e dos personagens também. Eu até vou querer um livro pra mim, assinado pelos personagens, porque é difícil você reunir essa turma toda, como aqui em Blumenau. Tem personagem de Blumenau também? Também, claro. Olha. Opa, com certeza. Então tá bom, muito obrigada pela entrevista e bom festival pra você. Pra todos nós.